Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, alma preciosa que busca a verdade e a luz que emana do coração de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a própria sabedoria encarnada, e a paz que vem do conhecimento de Deus, nosso Pai, inundem o seu ser neste momento, trazendo clareza à sua mente e direção aos seus passos. Amém. É com um coração reverente e expectante que nos reunimos mais uma vez neste nosso espaço de comunhão e fé, para juntos elevarmos um clamor ao céu por algo essencial para uma vida bem-sucedida e que agrada a Deus: a sabedoria divina e o discernimento espiritual para as decisões da vida. Em um mundo tão complexo, com tantas vozes e tantos caminhos, como precisamos da orientação clara do nosso Pai Celestial. Aleluia, porque Ele promete dar sabedoria àqueles que a pedem. Com fé. Meus amados, a jornada da vida é feita de escolhas, de decisões, desde as mais simples do cotidiano até aquelas que definem o nosso futuro e o de nossa família. E em cada encruzilhada, em cada momento de dúvida, a nossa alma anseia por luz, por esclarecimento, por fazer a escolha certa. A sabedoria humana, por mais vasta que seja, é limitada e muitas vezes falha. As opiniões do mundo são mutáveis e frequentemente contrárias aos princípios eternos de Deus. Por isso, mais do que nunca, precisamos buscar a sabedoria que vem do alto, aquela que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, como nos descreve o apóstolo Tiago no capítulo 3, versículo 17. Essa sabedoria divina não é meramente um acúmulo de conhecimento intelectual, mas é a habilidade de aplicar o conhecimento de Deus de forma prática em todas as situações da vida. É ver as coisas sob a perspectiva de Deus, é entender seus caminhos e seus propósitos. E o discernimento espiritual é a companhia inseparável da sabedoria. É a capacidade de distinguir entre o certo e o errado, entre a voz de Deus e as vozes enganosas, entre o bem e o mal, entre o que é realmente relevante e o que é apenas ilusão passageira. Sem sabedoria e discernimento, corremos o risco de tomar decisões precipitadas, seguir caminhos tortuosos e nos afastarmos do plano perfeito que Deus tem para nós. A palavra de Deus é um tesouro inesgotável de ensinamentos sobre a importância e a busca pela sabedoria. O livro de Provérbios, por exemplo, é um manual prático de sabedoria para a vida. Em Provérbios 2, versículo 6, lemos: "Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento." A fonte primária de toda a verdadeira sabedoria é o próprio Deus. E Ele não é um Deus que esconde esse tesouro, mas que o oferece generosamente. Tiago 1:5 nos faz uma promessa maravilhosa: "Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes apresenta imprópria, e ser-lhe-á concedido." Que convite, querido! Se nos falta sabedoria, o caminho é simples: pedir a Deus com fé e Ele nos dará. O rei Salomão, no início de seu reinado, teve a oportunidade de pedir a Deus o que quisesse. E o que ele pediu? Não pediu riquezas, nem longa vida, nem a morte de seus inimigos, mas pediu um coração sábio e entendido para julgar o povo de Deus e discernir entre o bem e o mal. 1 Reis 3:9. E por que ele pediu sabedoria? Deus não apenas lhe concedeu uma sabedoria incomparável, mas também acrescentou riquezas e glória. Isso nos mostra o valor que Deus atribui a um coração que busca sabedoria acima de todas as coisas. Provérbios 4:7 nos diz: "O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possui, adquire o entendimento." Buscar a sabedoria de Deus deve ser uma prioridade em nossas vidas. O discernimento espiritual, por sua vez, é crucial para navegarmos em um mundo
onde nem tudo que reluz é ouro, onde as aparências enganam e onde o inimigo de nossas almas astutamente tenta nos desviar da verdade. O apóstolo Paulo orava para que os filipenses tivessem o amor dele e terminassem mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção para aprovardes as coisas excelentes. Filipenses 1, 9 e 10. Precisamos dessa percepção aguçada pelo Espírito Santo para discernir o que é realmente excelente, o que é da vontade de Deus e o que é apenas distração ou engano. Hebreus 5,14 fala dos crentes maduros como aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esse discernimento não é algo que nasce conosco, mas é desenvolvido através de um relacionamento íntimo com Deus, do estudo contínuo de Sua palavra e de uma crescente sensibilidade à voz suave e mansa do Espírito Santo. O Espírito Santo, que habita em nós desde o momento em que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, é o nosso mestre e guia por excelência. Jesus prometeu em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E em João 16, 13, ele complementa: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Que conforto e segurança temos em saber que não estamos sozinhos em nossa busca por sabedoria e direção. O Espírito Santo está conosco, pronto para nos iluminar, para nos guiar, para nos dar o discernimento necessário em cada situação, em cada encruzilhada da vida. Pensemos, meus irmãos, nas diversas áreas da nossa existência onde essa sabedoria divina e esse discernimento espiritual são tão cruciais. Em nossas decisões pessoais, que rumo tomar na carreira, com quem construir um relacionamento afetivo, como administrar nosso tempo e nossos recursos financeiros de forma que honremos a Deus, como cuidar de nossa saúde física, mental e emocional. Na vida familiar, como criar nossos filhos nos caminhos do Senhor em meio a uma sociedade com valores tão distorcidos, como manter um casamento saudável, forte e abençoado, como lidar com conflitos e praticar o perdão que restaura. Em nossa caminhada espiritual, como discernir a voz de Deus em meio a tantas outras vozes que nos bombardeiam, como entender sua vontade específica para nós em cada fase da vida, como identificar as ciladas do inimigo e resistir firmemente às tentações, como crescer em intimidade com ele e frutificar para o seu reino. Nas nossas interações com os outros, saber quando falar e quando permanecer em silêncio, como responder com graça, mas também com verdade, como ser um testemunho vivo de Cristo em um mundo que tanto precisa dele. E ao navegarmos por este mundo cheio de ideologias confusas, de enganos sutis, de falsas promessas de felicidade, como precisamos de discernimento para não sermos levados por qualquer vento de doutrina, mas permanecermos firmes na rocha que é Cristo. Contudo, meus amados, precisamos estar cientes de que existem obstáculos que podem impedir nosso acesso à sabedoria divina ou dificultar nossa capacidade de discernir. O orgulho é um grande inimigo da sabedoria, pois nos leva a crer que somos autossuficientes, que não precisamos da direção de Deus ou do conselho de outros. A impaciência também nos atrapalha, levando-nos a tomar decisões precipitadas, sem esperar pelo tempo e pela orientação do Senhor. O pecado não confessado em nossas vidas pode obscurecer nosso entendimento espiritual e nos tornar insensíveis à voz de Deus. A influência excessiva das vozes do mundo, da mídia, das opiniões alheias, que não estão alinhadas com a palavra, pode nos desviar dos princípios divinos. Por isso, para cultivarmos um coração verdadeiramente sábio e um espírito discernidor, precisamos, antes de tudo, de humildade para refletir nossa total dependência de Deus. Precisamos de um espírito de oração constante
buscando sua face e sua direção em todas as coisas. Necessitamos de uma dedicação diligente ao estudo e à meditação na palavra de Deus, pois é nela que encontramos os seus preceitos e a sua vontade. E precisamos também de uma disposição para ouvir e acatar o conselho de irmãos e irmãs maduros na fé, que podem nos ajudar a ver as coisas com mais clareza. Hoje, mais do que nunca, o mundo clama por homens e mulheres cheios de sabedoria de Deus, que saibam tomar decisões justas, que vivam com integridade, que reflitam a luz e o amor de Cristo em suas palavras e ações. E essa sabedoria, essa capacidade de discernimento está disponível para cada um de nós que busca com um coração sincero e perseverante. Deus não faz acepção de pessoas. Ele anseia por nos encher do seu conhecimento e da sua compreensão. Este canal, este nosso momento de oração, é um espaço onde juntos, como corpo de Cristo, buscamos essa sabedoria, essa direção divina. É um lugar para fortalecermos nossa fé e nos encorajarmos mutuamente a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Se você continuar crescendo em conhecimento e graça, se estas mensagens e orações têm sido um alimento para a sua alma, eu te faço um convite muito especial. Inscreva-se em nosso canal, se ainda não é um membro desta nossa família de fé. Sua inscrição nos ajuda a continuar esta obra e a alcançar mais pessoas. Deixe o seu curtir, o seu like neste vídeo, como um sinal de que você também valoriza a sabedoria que vem do alto e deseja buscá-la. Ative o sininho de notificações, selecionando a opção Todas, para não perder nenhum dos nossos encontros de oração e estudo da palavra. E como um clamor sincero do seu coração, como uma expressão do seu desejo por mais de Deus, escreva aqui nos comentários: Senhor, dá-me sabedoria e discernimento para fazer a tua vontade. Ou simplesmente, quero andar nos teus caminhos, Deus, guia-me. É uma alegria imensa ler suas palavras, sentir sua fé e saber que estamos unidos neste propósito. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, convido você a preparar seu espírito para este momento de profunda busca e consagração. Acalme seu coração. O silêncio das vozes exteriores e das inquietações interiores que tentam te distrair da presença de Deus. Concentre-se naquele que é a fonte de toda a sabedoria, aquele que conhece o fim desde o começo. Ele está aqui, neste exato lugar, pronto para te ouvir, pronto para te instruir, pronto para contar sobre você a sua luz. Vamos orar com fé, pedindo que Ele nos encha do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possamos viver de maneira digna dEle, agradando-lhe em tudo. Oração Pai Celestial, Deus de infinita sabedoria, de entendimento insondável e de amor eterno, Tu que és o Criador de todas as coisas, o arquiteto do universo, o conselheiro maravilhoso, o guia perfeito e infalível dos teus filhos, nós nos achegamos à tua santa e gloriosa presença nesta hora, com corações humildes e reverentes, confirmando que sem ti nada somos e nada sabemos com verdadeira profundidade. Tu és a fonte de toda a luz, de toda a verdade, de toda a sabedoria que realmente importa para uma vida plena e com propósito. Senhor, porque em Tua palavra, Tu nos prometes sabedoria se a pedirmos com fé, sem duvidar, e Tu a dás liberalmente, sem nos lançar repreensão pela nossa falta dela. Não nos deixes caminhar às cegas neste mundo complexo, mas nos oferece a Tua divina orientação constante. Confessamos diante de Ti, ó Pai de amor, as inúmeras vezes em que confiamos em nosso próprio entendimento limitado e falho, as vezes em que tomamos decisões apressadas e impulsivas sem Te consultar, ou quando seguimos a sabedoria deste mundo
que é uma loucura diante de tua perspectiva celestial. Perdoa-nos, Senhor, por toda a autossuficiência, por toda impaciência em esperar pela tua direção, por toda teimosia em seguir nossos próprios caminhos. Perdoa-nos quando não demos ouvidos à tua voz suave e mansa que fala ao nosso coração através do teu Espírito, ou quando negligenciamos a busca fervorosa pela tua palavra, que é uma lâmpada para os nossos pés e a luz para as nossas veredas. Limpa-nos, Senhor, de toda tolice, de toda ignorância espiritual que nos cega, e cria em nós, te suplicamos, um coração faminto e sedento pela tua sabedoria, um espírito dócil e ensinável. Senhor, como o rei Salomão outrora te pediu, nós não clamamos hoje por riquezas terrenas, nem por honras vãs, nem por uma vida longa desprovida de propósito, mas te pedimos, acima de todas estas coisas, um coração sábio e entendido. Pedimos a sabedoria que vem do alto, aquela que, como descreve tua palavra, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Concede-nos sabedoria para vivermos cada dia, cada hora, cada momento, de acordo com os seus santos preceitos. Sabedoria para tomarmos as decisões corretas em nossa vida pessoal, em nossos relacionamentos mais íntimos, em nossa família, em nosso ambiente de trabalho ou de estudos, em nosso ministério e serviço a Ti. Sabedoria para administrarmos com fidelidade o tempo que nos concedeste, os talentos que nos confiaste e os recursos que colocaste em nossas mãos. Sabedoria para usarmos nossas palavras com prudência, para que edifiquem e transmitam graça, e sabedoria para considerarmos os momentos em que o silêncio é a melhor resposta. Sabedoria para construirmos e mantermos relacionamentos saudáveis, amorosos e edificantes. Clamamos também, ó Deus de toda a verdade, por um profundo discernimento espiritual. Vivemos em um mundo saturado de informações, de opiniões divergentes, de enganos sutis, de falsas doutrinas e de ciladas astutas do inimigo de nossas almas. Dá-nos, Senhor, um discernimento aguçado pelo Teu Espírito para distinguirmos claramente a verdade do erro, a Tua voz santa e mansa das muitas vozes que competem pela nossa atenção. Ajuda-nos a discernir os espíritos, a considerar as armas e as estratégias de Satanás que visam nos desviar, nos confundir e nos destruir. Concede-nos discernimento para entendermos os Teus tempos e os Teus modos de agir em nossas vidas e na história. Que possamos ter nossas faculdades espirituais exercitadas pela prática constante da Tua palavra, para discernirmos não somente o bem evidente, mas também o mal disfarçado, para que possamos escolher sempre o Teu caminho de luz e de vida. Pedimos, Senhor, por sabedoria específica para nossas famílias, sabedoria para os pais, na árdua e sublime tarefa de criar os filhos nos Teus caminhos, para instruí-los com amor, com paciência e com firmeza, para discipliná-los segundo a Tua palavra e para serem para eles um exemplo vivo de fé e integridade. Sabedoria para os parceiros, para cultivarem um relacionamento conjugal que reflita o Teu amor pela igreja, um relacionamento baseado no respeito mútuo, na cumplicidade, na fidelidade e no perdão constante. Sabedoria para os filhos, para honrarem seus pais, ouvirem seus conselhos e aprenderem dos seus ensinamentos para que seus dias se prolonguem na terra. Que nossos lares sejam verdadeiros oásis de paz, de amor, de aprendizado e de manifestação da Tua glória. Concede-nos sabedoria em nosso trabalho, em nossa profissão, em nossos estudos. Esperamos ser diligentes, criativos, honestos e excelentes em tudo o que fazemos, como para o Senhor e não para os homens.
Que a tua sabedoria nos guie em nossos projetos, em nossas interações profissionais e que possamos ser um testemunho luminoso do teu poder e da tua graça no ambiente em que estamos inseridos, refletindo o caráter de Cristo. Dá-nos sabedoria, ó cabeça da igreja, para o nosso ministério e para o serviço no teu reino. Que saibamos como usar os dons espirituais que tu nos concedes para a edificação do corpo de Cristo e para a proclamação do Evangelho aos perdidos. Que tenhamos discernimento para entender as necessidades espirituais das pessoas ao nosso redor e para ministrar a elas com amor, com compaixão e com o poder do teu Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, tu que és o Espírito da verdade, da sabedoria e do conselho, enche-nos agora com a tua plenitude. Abre o nosso entendimento para compreendermos as profundezas das Escrituras Sagradas. Ilumina a nossa mente para vermos as situações da vida sob a tua perspectiva divina. Guia os nossos passos em toda a verdade, em todos os momentos. Ajuda-nos a não apenas conhecer a tua vontade, mas a ter um coração disposto, quebrantado e obediente para praticá-la com alegria. Remove de nós todo o orgulho intelectual, toda teimosia carnal, toda resistência à tua voz suave e insistente. Queremos ser como barro nas mãos do oleiro, moldados e transformados segundo o teu querer perfeito e agradável. Livra-nos, Senhor, de toda forma de engano, de toda astúcia do inimigo que se transfigura em anjo de luz, de toda sabedoria terrena, animal e diabólica, que exalta o eu e despreza os teus caminhos. Que não sejamos levados por ventos de doutrinas estranhas, nem por conselhos que nos afastam da simplicidade do Evangelho de Cristo. Que a tua palavra seja o nosso prumo seguro, o nosso fundamento inabalável, a nossa única regra de fé e prática. Nós declaramos, ó Deus, nossa total e completa dependência de Ti para cada decisão, para cada passo, para cada respiração. Reconhecemos que sem a Tua sabedoria, estamos perdidos num labirinto de confusão, mas com a Tua orientação divina, podemos caminhar com segurança, com propósito claro e com a certeza inabalável da Tua vitória sobre nós. Nós confiamos em Tua promessa de que, se pedirmos sabedoria, Tu nos darás abundantemente e sem recriminação. Agradecemos-te, Pai de luzes, porque Tu és um Deus que se revela, um Deus que se importa em nos guiar e em nos instruir. Agradecemos porque em Cristo Jesus, Teu Filho amado, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E nele, através dele e por ele, temos livre acesso a essa riqueza infinita e transformadora. Que esta oração, Senhor, seja um marco em nossas vidas, um compromisso renovador e diário de buscar a Tua sabedoria acima de todas as outras coisas. Que a Tua luz divina dissipe toda a escuridão da ignorância, da incerteza e da confusão em nossas mentes e corações. E que, cheios da Tua sabedoria celestial e do Teu discernimento espiritual, possamos viver vidas que Te agradem, que Te glorifiquem em tudo e que impactem positivamente o mundo ao nosso redor para o bem e para a expansão do Teu reino. Abençoa, Pai, a cada vida que se uniu a nós nesta oração. Derrama sobre cada uma porção generosa e transbordante da Tua sabedoria, para que saibam como agir em cada situação específica que enfrentam, como responder a cada desafio com graça e verdade, como viver cada dia de forma plena, significativa e alinhada com os Teus propósitos eternos. Nós Te louvamos, Te bendizemos e Te adoramos, ó Deus de toda a sabedoria, de todo o conhecimento e de todo o entendimento. Em nome de Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, nosso Senhor e Salvador, nós
Oramos e já te agradecemos pela tua resposta fiel e abundante. Amém, amém e amém. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, que a sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica e cheia de bons frutos, seja a sua porção constante neste dia e em todos os dias da sua vida. Busque-a com fervor na palavra de Deus. Peça-a com fé inabalável em oração e espere com confiança na doce direção do Espírito Santo. Ele é fiel para guiar e instruir aqueles que buscam de todo o coração. Que o seu dia e todos os seus dias vindouros sejam repletos de decisões sábias, de discernimento espiritual aguçado e da paz profunda que acompanha aqueles que andam nos caminhos retos do Senhor. Um forte e abençoado abraço e que Deus te ilumine, te guie e te abençoe ricamente.